A Rússia suspende exportações de diesel para o Brasil. Quais as consequências para a nossa economia? Para o dia a dia, para o preço do diesel na bomba para você, consumidor. Então, é sobre isso que eu vou conversar no vídeo de hoje com vocês. Quais as consequências que irão ocorrer, isso no curto prazo, médio prazo, até o final do ano, essa suspensão da Rússia de exportação de diesel. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá essa forcinha aí e ativa o time das notificações, que é para você não perder nada aqui do canal. Bom, pessoal, então o Brasil e o mundo foi surpreendido com a medida da Rússia de suspensão de exportação de diesel. Para o Brasil, consequências diretas, afeta diretamente a economia. O preço do combustível que você paga aí, lá na sua cidade, na bomba, vai ser afetado com essa medida tomada por Putin, lá do outro lado do mundo, da Rússia. Isso porque o Brasil tomou a decisão lá atrás de importar diesel em vez de investir na autonomia de refino do nosso petróleo, de ter capacidade de refino do petróleo e produzir o diesel aqui no território nacional. Temos energia, tecnologia, capacidade. Só não fizeram os investimentos necessários nas plantas para produzir aqui no Brasil. E por medida burra, não sei com a cabeça de qual o Brasil toma, de hoje ser dependente da importação de diesel. Então, em torno de 30% do mercado brasileiro de diesel é suprido por importações. O principal fornecedor do Brasil era os Estados Unidos, que foi suplantado pela Rússia por oferecer condições de mercado mais baratas, então oferecendo um diesel mais barato. Então o Brasil hoje é dependente do diesel russo, e com essas importações cortadas, isso afeta diretamente. Ah, mas por que, seu Ari, irá afetar o Brasil? Porque no momento de demanda alta, procura pela compra do produto, e falta do produto no mercado. Então, o preço nos outros mercados fornecedores, existe o produto para ser fornecido. Agora, o preço é maior do que é praticado hoje e do que era oferecido pela Rússia. O Brasil era um grande importador de diesel dos Estados Unidos, só que hoje o preço do diesel americano para ser importado é mais caro. Então, não vai faltar diesel, mas o preço não pode ser hoje o que está sendo praticado, sob pena de inviabilizar as operações da Petrobras, causar-lhe prejuízo gigantesco nessa conversinha aí de manter o preço, de induzir, manter e subsidiar as importações. Então, o Brasil fez opções desastrosas no passado. Exemplo para os mais antigos aí que tem memória e gosta de guardar e relembrar essa memória, é a odiosa operação de compra da refinaria de Pasadena, dos Estados Unidos. Ou seja, o governo Dilma, lá na época, junto com Dilma, na época era ministra de Minas e Energia, fizeram a opção desastrosa de comprar uma refinaria falida, quebrada, destruída, nos Estados Unidos, sua carcaça, chamada refinaria de Pasadena, onde a Petrobras levou um prejuízo bilionário em dólares. Isso foi aí recorrente, e ainda hoje você buscar matéria aí você buscar matérias aí no Google, você vai encontrar aí a história de arrepiar sobre a compra de Pasadena. Então o Brasil não investiu. Hoje, uma pergunta que sempre nós temos que fazer: o Brasil tem capacidade de produzir o diesel internamente? Atualmente não. Por quê? Porque nós não temos refinarias suficientes para produzir. Então, o nosso parque industrial hoje não consegue processar a nossa capacidade de consumo. Então, precisa complementar com importação. O Brasil está investindo, junto com a Petrobras, a previsão de 6 e poucos bilhões de investimento para entrar em operação a refinaria de Abreu e Lima, aumentar a capacidade da já existente e até construir novas. Mas só que isso leva tempo. Isso não se faz do dia para a noite. São investimentos caríssimos, com tecnologias altíssimas, onde você não consegue construir e botar em operação uma refinaria. Então, o Brasil tem esse grande problema por conta de não ter
né, ter feito opções, nos últimos anos, o Brasil ter feito opções burra, num intuito de transferir para o exterior o nosso parque industrial. Então, hoje nós temos, se você for dar uma reparada no nosso parque industrial, foi falência atrás de falência das empresas estratégicas do Brasil. Então, a Petrobras exerce uma função estratégica de controle e autonomia soberana. Quando você tem o domínio das suas fontes energéticas, isso a Rússia está mostrando para o mundo, mostrando para a Europa, Alemanha, França, Inglaterra e demais outras nações da Europa. Você ter a fonte energética que move a sua economia, você tem o domínio, você tem soberania. E o Brasil abriu mão de entregar o nosso parque, né, de refino, não fazer aqui e importar lá de fora. Ou seja, desnacionalizar e levar para o estrangeiro a produção. Então, a falta de vergonha nos dirigentes em não fabricar aqui e trazer dos Estados Unidos ou agora da Rússia, né? A dependência da Rússia. Então, isso acontece no nosso parque industrial diversos. Aí quando você vai olhar, se hoje a Petrobras praticar os preços de acordo com o mercado internacional nas importações, isso afeta o preço da nossa cadeia produtiva. Então, vai trazer custo lá na bomba, vai fazer custo na indústria, vai na transportadora. Se você for dar uma olhadinha no diesel, que funciona nas grandes fazendas produtivas de alimentos, então vai trazer inflação, vai trazer preços altos e vai encarecer todo o custo nacional. Isso é uma consequência de uma política do Brasil de não ter feito, né, o seu dever de casa e ter tido domínio, hoje produzir 100% do seu produto e hoje ser o exportador de diesel. O Brasil hoje era para estar ganhando dinheiro com exportação de diesel, já que no mercado internacional há necessidade de produto, o Brasil hoje poderia estar suprindo esse vácuo, né, gerando emprego e renda para o Brasil. Então, o Brasil não tem capacidade de processamento de petróleo suficiente para produzir o diesel. 30% tem que ser importado. Isso é um problema seríssimo. Outro grande dilema, né, mas o Brasil teria condições hoje de aumentar sua produção de diesel? Não. Hoje, segundo as pesquisas, segundo os especialistas, o Brasil trabalha em capacidade máxima de refino de diesel. Então, a nossa produção de diesel, essa refinaria, o parque industrial da Petrobras, está na sua capacidade máxima. Então, o Brasil não tem condições hoje de produzir o seu diesel para o consumo interno. Necessita de importar. Seja a qual preço for, vai ter que importar esse diesel lá de fora. E aí, se a Rússia está hoje suspensa as suas exportações, o Brasil vai ter que buscar um outro fornecedor. E isso vai acarretar em preços altos, a prática do preço internacional. Consequências para a nossa economia diretamente, pode esperar. A Petrobras, para quem não conhece, é um colosso, indústria, eu acho que a mais relevante do Brasil, que foi fundada, né, pelo presidente Getúlio Vargas lá na década de 50, em 1953. E ela, durante 44 anos, ela teve, né, o monopólio total na produção, pesquisa e desenvolvimento na área do petróleo. Era totalmente, a exploração era dela, e refino e distribuição. Fez um trabalho brilhante, né, de elevar o Brasil a uma categoria de maiores produtores, de uma capacidade. A empresa é uma grande produtora de tecnologia, né, mostra para o mundo. Então, só que hoje a Petrobras ela foi, né, entregue ao capital internacional. Então, a maioria das ações é negociada nas mãos de fundo de investimento do exterior. O Brasil privatizou a Petrobras praticamente, tem uma pequena parcela de ações, a maioria vai estar na mão dos fundos Estados Unidos, Europa. Eu acho que o grande passo, né, de chutar a sua soberania, a sua autonomia perante outras nações, a permissão da Petrobras de ter suas ações negociadas nos Estados Unidos, onde ela se subordina às leis dos Estados Unidos.
Isso é um risco muito grande, porque qualquer problema que existir de lesão e o Brasil ter que indenizar, ela fica sob a julgo do mercado norte-americano. Isso é um grande erro. O que acontece muito hoje, você vê assim, você pega as empresas chinesas, as grandes conglomerados, Alibaba e outros grandes, elas têm ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, mas não é com autorização da China. Elas têm um mecanismo, um meio inventado para ter as suas ações negociadas na Bolsa Americana, mas é através de ADRs, né, de um mecanismo, e não com as suas ações diretamente, não com a empresa diretamente sendo responsável pela a distribuição e negócios lá na Bolsa Americana. Então, ou seja, na hora que acontecer um problema, não tem como os Estados Unidos, o órgão controlador da Bolsa de Valores americana, ir diretamente na China penalizar as empresas chinesas. É diferente da Petrobras, ou seja, ela foi entregue, a Petrobras foi praticamente entregue, hoje está na mão do capital internacional. Foi um dos maiores crimes, eu acho assim, em termos de soberania do país. Foi uma grande paulada dada na nossa soberania, porque o país perde o controle sobre as suas indústrias, sobre a sua parte econômica essencial. Então, existem ramos industriais os quais os países têm que ter o controle sob pena de ter fragilizado a sua soberania. É o que está acontecendo com a Rússia. Quando Vladimir Putin assumiu o governo russo, a Rússia vinha com um processo de abertura. Lá quando houve o desmoronamento da Rússia, da antiga União Soviética, e o que é que acontece? Houve uma grande partilha e venda do parque industrial russo. Isso indo para a mão de iniciativa privada, capital internacional. Quando Putin assumiu o governo, as primeiras medidas que ele fez foi fazer o quê? Tomar pulso, trazer para a mão do Estado as empresas essenciais para a manutenção da sua soberania. Qual? Primeiro, a parte energética, controle, a produção, refino, distribuição de petróleo e gás voltou para a mão da Rússia. Hoje a Gazprom, que é uma estatal russa, junto com outro conglomerado de empresas, e mesmo as privadas, elas mantêm ainda sob a tutela do Estado russo. Então, mostra que você perder a sua soberania sobre o seu parque industrial é um dos maiores políticas de desastre as quais o Brasil praticou nos últimos anos. Hoje o Brasil não tem mais indústria essencial que mantém na mão do Estado, então toda privatizada. Então nós não temos mais poder sobre esses setores essenciais da economia do mundo e do Brasil. O setor energético está todo privatizado, na mão de terceiros. Aí você vai olhar o perfil dessas empresas, são todas empresas lá de fora, França, Europa, China. O setor de extração e processamento de minério, idem, a mesma coisa, Vale do Rio Doce privatizada, a maioria das empresas que não são privatizadas, mas elas são de empresas lá de fora, ou seja, nós não temos domínio mais de políticas sobre essa área mineral. A parte de parque industrial, da produção, na parte de segurança, o Brasil quebrou a maioria das empresas, Ingesa quebrou, a Avibraz, que é uma das maiores produtoras aí de equipamento de ponta militar, está às portas da falência para ser vendido sua carcaça para grupos internacionais. E as mais diversas outros ramos de indústria militar foram todas fechadas as portas. Nós tínhamos um parque industrial bastante interessante na parte marítima, E hoje nós vamos olhar, está toda destruída e vendida. Então o Brasil caminha no processo rápido de destruição da sua autonomia industrial. E isso o Brasil vai pagar um preço caríssimo no futuro. Pode esperar. Essa dos combustíveis está mostrando aí que a dependência do mercado internacional, o Brasil vai passar por um processo de sofrimento e isso vai cair no colo
do brasileiro, do consumidor, porque vai ter que pagar a conta caro por conta de políticas erradas tomadas pelo Brasil. O Brasil tomou o caminho rumo errado e perdeu a autonomia do seu parque industrial. Vai pagar caro. Então pode afetar, pode esperar, nós vamos ter consequências incalculáveis por conta do preço do diesel, que com essa suspensão feita pela Rússia vai afetar o mercado internacional. É um mercado que já está apertado e sem a participação da Rússia vai ficar mais apertado ainda, e a consequência direta, imediata, é o aumento dos preços. Não tenha dúvida, você cidadão, você vai pagar o preço mais caro pelo diesel. Pode ter certeza disso. Vai ficar caro o feijão no teu prato, a carne no teu prato vai ficar mais caro por conta do diesel, por conta do Brasil ter tomado políticas lá atrás não inteligentes e ter passado para o mercado internacional e não ter feito a nossa refinaria. Nós temos que ter autonomia, capacidade de produção e refino para o consumo interno, para não depender. Então existem ramos de indústria, de empresas, as quais um país ele não pode abrir mão. A indústria de defesa é essencial para uma nação, para um país. As indústrias de base, chamadas lá no governo Getúlio Vargas, quando iniciou o nosso processo de industrialização, chamava-se indústrias de base. São as indústrias necessárias para dar o pontapé na sua industrialização. São a parte de siderurgia, processamento do ferro, do produzir e processar as ligas de ferro para o seu parque industrial, ter o domínio dessas tecnologias e a capacidade de produzi-la. A sua parte naval, de fabricação dos diversos instrumentos navais. Então, é um parque industrial, uma indústria muito importante para uma nação. A sua capacidade aeroespacial é importante para a nação. Então, o Brasil hoje não tem capacidade aeroespacial. O Brasil depende de satélite alugado lá de fora, porque nós não temos capacidade de lançar um satélite no espaço e ter as nossas próximas comunicações via nossos satélites nacionais. Então, o Brasil depende de satélite de outras nações, que com apertar de dedo desliga e o Brasil fica escura porque não tem capacidade de ter feito. Então o Brasil perdeu a corrida aeroespacial. O Brasil perdeu a corrida, né, de tecnologia em diversas atividades que o Brasil ficou para trás. Ou permaneceu no que estava ou estagnou. E aí nós estamos vendo hoje as consequências começam a chegar. O diesel é uma delas. E isso vai levar você ao sofrimento por conta do preço, carestia. Isso vai cair do colo de cada um do cidadão brasileiro. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal, tá certo? Se inscreva aí, que é muito bacana ter vocês aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.